E a Bíblia diz que aos olhos do Senhor isso soou como uma afronta ao nosso Deus, porque o Deus que preparou todas as coisas, Deus estava preparando aquele povo para entrar na terra prometida. Deus precisava tirar as arestas, tirar os carrapichos de cada um daqueles ali. Aqueles homens não mereciam a salvação. A maior parte eram idólatras, mentirosos, ingratos. Porém, Deus tinha uma promessa. E Deus estava fazendo com que aquele povo viesse a sair daquele povo. 3 milhões foram libertos da escravidão do Egito. E durante esse período, a Bíblia diz que o povo começou a murmurar diante de Deus. E Deus permitiu que as serpentes viessem a mordê-los e morrerem. E morreram muitos. De modo que eles foram até Moisés e falaram assim: Moisés, ora a Deus para que Deus livre das serpentes. E a Bíblia diz que Moisés, ele ora ao Senhor e Deus fala para ele construir uma serpente de metal. Louvado seja Deus. Uma serpente de bronze. Louvado seja Deus. E essa serpente fosse hasteada ao alto. E toda vez que alguém murmurava ou cometia algum pecado, a pessoa tinha que olhar para aquela serpente para que fosse sarada. Eu quero chamar a tua atenção para esse seguinte fato. Primeiramente, Deus não mandou adorar a serpente. A serpente de metal foi colocada no deserto simplesmente para que aquela pessoa que viesse a ser ferida durante a murmuração olhasse para ela e se curasse. E existem muitos católicos que usam esse texto para poder falar que o uso das imagens é lícito. Porém, diante de Deus, é uma coisa abominável. Deus jamais iria contra a sua própria palavra. A palavra de Deus é imutável. Ela não pode ser mudada. O nosso Deus, ela proíbe o uso de imagens, de esculturas, pedras, nem de gesso, nem de madeira, nem de bronze, nem de ferro. Aleluia. Porque são obras de mão de homens. O nosso Deus é um Deus invisível, é um Deus que preenche todo o céu e toda a terra. O nosso Deus, ele proibiu, aleluia, que fizesse imagens de escultura e muito menos que viessem a ser adoradas. Imagens essas que são veneradas pela Igreja Católica, como pode falar esse termo, né? Mas na verdade são adoradas. Todas as imagens diante de Deus, elas são ídolos. São ídolos e são ídolos de deuses pagãos. O único Deus verdadeiro é somente Jesus. Jesus é o único Deus verdadeiro. Ou melhor, é o Deus encarnado, o Deus que viveu entre nós. E é o único que nós devemos adoração. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, nosso Senhor. Que você possa entender e compreender que você não necessita mais de crucifixo, que você não necessita, aleluia, levar sobre você, aleluia, uma imagem de Maria ou de santo algum, que você seja somente, aleluia, tenha somente um só Senhor, que é Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus possa colocar no teu coração essa palavra.